Nesse exato momento eu estou em Gramado, na Serra Gaúcha. Esse aqui é o meu segundo lar. O meu primeiro lar é uma cidade do interior aqui no Rio Grande do Sul, que dá de lá para cá umas 4 horas de viagem. Eu faço esse caminho constantemente. Na vinda da minha cidade natal para cá, 3 horas e meia de viagem, eu vim escutando um podcast. Um podcast que tratava do assunto das bets, né, das casas de aposta, e do porquê isso está se tornando um grande problema, uma grande crise no Brasil. Né, que não precisa ser muito gênio para entender que isso é uma coisa imbecil, isso é uma coisa idiota. E que o público que pega essas pessoas é o público com menos grau de instrução, né, o público com um grau de consciência mais baixo. Não é o público desse canal. Então não precisa ser nenhum gênio para chegar a essas conclusões. A questão é que eu não sabia que o buraco era tão embaixo, no sentido de que, alguns dados para ti, as pessoas estão deixando de, sei lá, de comprar roupa, porque o dinheiro está indo todo ali. As pessoas estão deixando de comprar remédio, porque o dinheiro está indo todo ali. As pessoas não saem mais para comer num restaurante no final de semana, porque esse dinheiro é gasto nas bets. As bets, as virtuais, os jogos virtuais, os tigrinhos. E não as bets daquelas bets que são de apostar no resultado de um jogo, que é um fator que meio que depende de um fator humano, de um evento para acontecer para ver se tu ganha ou não. Enquanto que a outra, a bet virtual, é apenas um algoritmo programado para que você perca. Mas eu não estou aqui para falar de bet não, tá? Tô para te falar que, cara, a gente está diante de uma grande crise financeira por conta disso. Cara, nos últimos anos aqui no YouTube, principalmente nos canais masculinos, quantas vezes tu viu vídeos falando sobre o vício em vídeos eróticos adultos? Tem 10 anos que eu tenho canal no YouTube. 10 anos. O meu segundo vídeo foi um vídeo sobre isso. Estourou. Eu acho que eu disse que foi um dos primeiros do Brasil a tocar nesse assunto. Vício em grafia. Depois, tu começou a ver o assunto começou a se tornar, até hoje falam muito sobre isso, porque é um vício, é um estado de calamidade. Depois, né, não vou dizer que assim, é algo que trouxe uma crise mundial. Claro que não. Mas é algo, cara, que mudou o comportamento das pessoas e a gente vê reflexo nos relacionamentos. Depois disso veio uma coisa ainda mais pesada, que aparentemente não é pesada, aparentemente é inocente. Mas eu digo pesada porque de fato muda o comportamento das pessoas. E você vê muita gente abordando o tema, o vício em telas. Em crianças, em pessoas adultas, em idosos, vício em telas. Isso muda o comportamento das pessoas. Já se perguntou por que os pintores da Idade Média e período renascentista e não sei o que conseguiam criar aquelas obras de arte absurdas? E, em contrapartida, não existe mais criatividade hoje nas pessoas? Porque naquela época, ninguém recebia uma imagem pronta na cabeça. Toda imagem teria que ser, de certa forma, criada na cabeça do pintor, do artista. E as únicas imagens que se recebiam prontas eram os quadros que já foram pintados por outro, um Da Vinci da vida. Enquanto que hoje é impossível, quase impossível, que a geração de Enzos e Lorenzos consigam ter este nível, esse 1% dessa criatividade e competência artística, por exemplo. Comparando músicas de antigamente com músicas de agora, né? Obras de arte de antigamente com obras de arte de agora, as pessoas de agora estão impossibilitadas de ter concentração, criatividade, foco, disciplina, entre outras coisas que ocupam a mente, que exigem da mente. E isso tudo é porque a tela, os Reels, o conteúdo vertical, traz imagens prontas em questão de 1 segundo na nossa cabeça, neutralizando os neurônios que fazem a capacidade de criar alguma coisa. Essa foi a segunda epidemia, a nível global. Mas agora, a partir desse momento, tu vai ver muitas pessoas tocando no assunto de que a próxima epidemia, o próximo problema global que vai dar ruim no Brasil são as bets. São as apostas em si. Porque justamente envolve dinheiro, envolve a classe baixa e envolve política também. Enquanto que é uma coisa que, de certa forma, deveria ser crime, deveria ser de alguma forma penalizado isso, será legalizado para quê? Porque quando o governo observa que está se gerando bilhões, arrecadando bilhões, e esses bilhões eles não estão ficando no Brasil, eles estão indo para
Ilhas Caimã ou outros paraísos fiscais, o governo pensa, eu vou legalizar para que eu fique com uma porcentagem disso. Mas eles não entendem que ou talvez entendam e simplesmente ignoram, o povo está deixando de fazer o mercado girar para botar o dinheiro ali. As pessoas pobres não estão mais conseguindo comprar as suas necessidades. As compras no mercado não são feitas por completo mais. Há estatísticas, né? Existem órgãos que sabem de onde vem o dinheiro, de onde vai o dinheiro, então se sabe que os PIX, os depósitos, são feitos para as casas de apostas, se sabe para onde vai o dinheiro. E grandes corporações sabem que as pessoas estão gastando menos nelas. Não que eu defenda as grandes corporações, mas se é um sinal de que as pessoas estão gastando menos nas necessidades básicas, comida, alimento, remédio e roupa, para botar em aposta, é porque o negócio ele tá pesado. Deixa um ecopênito aqui. Cara, o que me incomoda mesmo, tá? O que me incomoda mesmo é um negócio chamado idolatria. E eu acho que o nível de gadice, de imbecilismo e o quão a nossa imagem de brasileiro é ridícula para fora do país e até mesmo aqui dentro, é por causa da idolatria. Tem a ver com essa idolatria. E óbvio que a idolatria é um outro assunto, nós estamos falando de Bet, mas a Bet, ela só existe, ela só é viável por conta dessa idolatria. Afinal, né, mês passado, retrasado, nós vimos prisão de Deolane, prisão de Gustavo Lima, um da direita, outro da esquerda, talvez um aviso. E quem são esses caras? Ídolos. Idolatria. Cara, já parou pra pensar o quão inútil é idolatrar uma pessoa? O quão inútil é tu olhar um influenciador e querer ser como ele? Seguir ele para se inspirar é uma coisa. Mas idolatrar e deixar ser influenciado de maneira tão fácil é outra, cara. É totalmente diferente. E essa idolatria não é de agora, que agora tem o Instagram. Antes também tinha. Só tinha outros veículos de comunicação. A nossa civilização moderna sempre teve veículos de mídia. E sempre fabricou ídolos para que a gente consumisse esses ídolos. A gente, como ser humano, e quase que é algo quase que genético da nossa programação, é vazio por dentro, porque falta uma coisa em nós, talvez algo a ser adorado de verdade, ou talvez falta pai, falta mãe, falta respeito, falta qualquer outra coisa, e a gente utiliza desses ídolos para colocar no lugar desse vazio. Isso não é coisa de agora do Instagram, isso não é coisa de questão de doutora Deolane, não é questão de TikToker, desses influenciadores de agora. Sempre foi assim. Antes todo mundo idolatrava os atores da Globo. Eu só nasci nos anos 90, vivi nos anos 90. E os anos 90 é a personificação daquilo que é hardcore, aquilo que é o extremo, aquilo que é loucura. Depois dos anos 90 começou uma decadência. Porém a loucura terminou. E era fabricado ídolos o tempo todo. Eram fabricados ídolos de sertanejo, ídolos de outras mulheres que rebolavam em outros estilos musicais, artistas da Globo, mulheres que eram tratadas como beldades de uma extrema perfeição, mas eram só retratadas assim, porque elas eram pessoas normais, de beleza normal, mas como estava dentro de uma tela, dentro de um quadrado na TV, eram vistas daquela forma, e as pessoas idolatravam. Dá pra entender, cara, que tem gente que gritou, que chorou, quando a doutora Deolane foi presa, que passou tempo na fila. Eu sei, esse assunto é passado, mas serve muito bem para exemplificar o que eu tô querendo dizer. Gente que tatua nomes de pessoas. Para quê? Nomes de influenciadores. Há alguns tempos atrás, e eu acredito que esse assunto ainda deve estar sendo muito falado, está acontecendo, né, o caso do P. Diddy, que é o cara que sei lá, comeu todo mundo e produzia material fake dos outros famosos para depois manipulá-los, no estilo Jeffrey Epstein. Todo mundo está por dentro desse caso, e eu não vou me aprofundar muito aqui, mas o que é essa indústria toda, Hollywood, Billboard e todas essas coisas? E inclusive esse cara, fabricar de celebridade. Celebridades como Leonardo DiCaprio, dos anos 90, Justin Bieber, dos anos 2000, entre outros, foram fabricados, passaram por um processo de treinamento, lapidação, de pessoas que sabem muito bem o que atrai o público
e são colocadas diversas vezes em grandes mídias, repetidamente, até que se gere uma adoração. Um Justin Bieber, por exemplo, não é um cara que que nasceu do YouTube, enfim, ele é talentoso, né? Era bonito para as meninas, mas não tinha nada demais, inclusive no seu talento. Pode ser uma pessoa que hoje tem um talento que é percebido, ele tem a possibilidade de mostrar esse talento, mas muitas outras pessoas também o tinham. Não vem ao caso se pagou um pedágio ou não, mas que ele foi fabricado e que qualquer outra pessoa poderia ser colocada no lugar dele. Então ele pega uma pessoa que está dentro dos padrões, coloca-se numa produção em série, num treinamento, estamos precisando de um ídolo pop que seja branco, de olhos azuis. Acha um cara aí, um cara jovem. Aí beleza, acha o cara, lapida, coloca em muitas mídias, temos o Justin Bieber nos anos 2000. E assim vai indo. Ele torna-se uma marca, um produto, e o produtor fica com uma boa parte de tudo que é gerado. Mas essa indústria só existe porque o ser humano é gado e imbecil. Não só no Brasil, mas no mundo. Qualquer música de sertanejo universitário atual, dos anos 2020 para cima, se parar para prestar atenção na letra, tu vai entender, cara, que nenhum homem masculino, consegue ouvir aquilo sem sentir um certo desgosto. Mesmo que você seja um agroboy, dono de uma F250, que solta fumacinha e faz piu-piu quando acelera, você não gosta dessa música. Você gosta de colocar o som alto para que atraia mulheres ao seu redor. Esse é o esquema. São as mesmas músicas que tocam no ambiente noturno para que as mulheres, que é o que movimenta a economia do local, estejam lá, soltas, com o corpo à mostra, quase que num ritual de acasalamento. Se parar para pensar em todos os elementos colocados dentro de uma letra de música, elas são feitas 100% para mulheres. Colocando elementos como traição, colocando elementos como eu sou de determinadas características, que sou uma mulher empoderada, sou uma mulher que tem uma beleza avantajada e blá blá blá. Não sei se tá nenhuma letra de música agora, mas é isso que diz. E os homens estão aos meus pés. E os homens ouvem aquilo, eles promovem aquilo porque as mulheres gostam daquilo. Ou seja, quem produziu essa música sabe exatamente a copy, o script que tem que colocar para que atraia a atenção e entre na mente de todas as outras pessoas. Toda a mídia, toda pessoa, toda música, todo filme, todo vídeo no YouTube, inclusive os vídeos no YouTube, tem uma questão de isso aqui é produzido para pegar a atenção das pessoas. Não tem muita coisa errada nisso também não, né? A gente não tem como ver sem mídia. Isso aqui também é uma mídia. A questão é que eu estimulo que você não me idolatre. Assim como você idolatra qualquer outra pessoa. Não importa se ela é uma pessoa de bom coração ou não. Não importa, tu pode olhar, cara, uma pessoa que é extremamente carismática no Brasil. Sei lá, um Gustavo Lima, carismático, parece uma pessoa boa que tu sentaria para trocar uma ideia com ele. Não interessa o quanto ele parece ser bom. Não idolatra. Neymar, que vive a vida de todo jovem afegão brasileiro, não importa se você se identifica, que ele é bilionário e pode comer quem ele quiser, não idolatre. Não idolatre. Mas outro cara aqui, um influenciador, o Copini ele é do interior, ele tende a parecer mais simples nos vídeos. Eu também sou assim, eu vou idolatrá-lo. Não, não idolatre. A idolatria é o que coloca a tua vida num buraco. Quanto mais tu fica prestando atenção em como as outras pessoas, elas agem, elas pensam, elas vivem, cara, menos tu tem atenção para si mesmo. Idolatria é uma coisa quase que espiritual. Tu imagina a carga energética que uma pessoa que é idolatrada recebe. O quanto ela se sente sugada por ser uma pessoa pública. E se existe uma troca de energias, significa que tu tá doando a tua energia para ela. Também pode ser que ela não seja sugada, mas ela se sinta tipo quase que vampiriza as outras pessoas, necessitando da validação dos outros para se sentir alguém assim muito forte, firme. Um exemplo, Anitta, que é alguém que é quase que vampiriza as pessoas, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, que faz coisas para chamar a atenção, posts, músicas, polêmicas, porque ela precisa daquela atenção, ela precisa daquela mídia. Se ela parar e pensar e assistir esse vídeo agora, ela vai dar desculpa para si mesma. Não, mas isso é o meu business. Mas tem algo por trás.
Ela necessita dessa energia vital das pessoas que são NPCs no mundo, que não servem para absolutamente nada, apenas para admirar as Anitas da vida. Para gerar e jogar energia para essas pessoas. Então, cara, não admira ninguém. Ou melhor, pode admirar com respeito. Pode pegar o meu trabalho aí e dizer assim, ó, cara, Copini, cara, que vídeo bom, cara. Me fez pensar. Muito legal, vou me inscrever. Vou deixar o Ecopinito aqui, mas não vou te idolatrar, é isso que eu quero. Tá? É isso que eu quero. Qualquer influenciador, qualquer pessoa, o cara, um músico foda, admira. Bah, esse cara é um gênio. Atletas, admire sem idolatrar. Reconheça o valor do trabalho dessas pessoas. Claro que se tu entender como funcionam as indústrias da música e do cinema, é difícil admirar alguém porque todo mundo tende a dar o cu para conseguir alguma coisa. Então fica difícil admirar alguém, mas sempre que possível, apenas respeite. Admire com respeito, sem idolatrar. Sem idolatrar qualquer pessoa. E eu falei, né, antes que, cara, a idolatria ela tá no mundo todo, de idolatrar grandes líderes políticos também, não só isso, mas em específico no Brasil. Parece que a cultura do Brasil, ela foi muito moldada, eu bato nessa tecla há muito tempo já, ela foi muito moldada nos anos 80, 90 e 2000 pela maior mídia de todas, que é a Globo. Que obviamente está morrendo, mas nesse período moldou muito a cabeça dessa geração. Fabricou muitos ídolos e decidia quem ia para a novela, ia ser o top 1 da novela, que mulher tinha que dar para o diretor para ser a atriz principal, que banda que ia tocar na trilha sonora da novela. Isso moldava toda uma geração. Hoje essa geração está fazendo seus filhos estão começando a crescer, e a gente vê o resultado agora. E isso moldou todo o Brasil, vinculado com a palavra idolatria. Não idolatre absolutamente ninguém. Aí tu diz assim, não, idolatre apenas a si mesmo. Não, nem isso, porque isso é o ego falando. Seja capaz de reconhecer trabalhos bem feitos das pessoas, aptidões das pessoas, filmes bem feitos, um esporte onde tem um talento ali, ver os talentos das pessoas, consiga aplaudir aquilo, mas não a pessoa, não a idolatria à pessoa. Acho que essa é a diferença. Tu conseguir separar que um jogador de futebol, por exemplo, tem um talento absurdo e tu conseguir admirar o talento dele, mas ele que se foda, ele que se dane. Eu sei que isso parece muito contrassenso com aquilo que eu ensino, que agora eu vou entrar na parte do business do negócio, tá? Isso é a parte do capital humano. Agora a parte do capital digital é o seguinte, eu sempre falo de capital digital, eu sempre falo que hoje a nossa população, ela vive de idolatria, ela vive de vaidade devido às redes sociais, e que isso é o mesmo que dinheiro, se a gente souber usar esta brecha na Matrix. Mas ao mesmo tempo, né, que tu pode usar isso para ganhar dinheiro, não colocando pessoas para te idolatrar, mas entender, cara, que influenciador e etc., faz com que essa roda gire. Entra nessa roda e faça com que ela gire para você, gerando dinheiro para você, ao invés de ser você o gado que idolatra as outras pessoas. Cara, eu acho que eu me aprofundei demais nesse tema. Não queria que fosse um vídeo tão extenso. E no começo eu comecei falando das bets, né? Eu não queria misturar os assuntos, mas só para fechar o nó aqui, eu iniciei falando das bets para fechar a ideia e te dizer que isso só prosperou no Brasil porque nós damos muita atenção aos influenciadores. E que as bets, o grande mecanismo, a grande veia que faz tudo pulsar, são os influenciadores. Os influenciadores influenciam demais as outras pessoas abaixo deles. Não deveria ser assim. Deveria ser uma coisa muito mais assim, eu vou aprender com esse cara. E não, eu vou deixar aqui o influenciador tal me influenciar. Se ele pular de uma ponte, eu vou lá e pulo de cabeça. Para que ele não só eu seja igual a ele, mas para que eu seja notado pelo influenciador. Ou seja, nós teremos uma grande crise uma crise financeira relacionada às bets, e isso é devido à nossa imbecilidade e idolatria. Deixa o Ecopinito aqui, e se quiser saber mais sobre o meu trabalho,
sobre como eu ajudo as pessoas a se libertar de todas essas amarras e não só isso, usá-las para ganhar dinheiro, trabalhando no capital humano e capital digital, clica no link aqui embaixo, que ainda é novembro e as vagas da Black Box estão abertas. Todo o meu conteúdo está liberado por R$ 59,99 por mês, aqui embaixo. Mas só vai se quer estudar. Mas se quer estudar mesmo.